Deus está levantando ministros de mercado, chamados por Deus para fazer discípulos e pregar o Evangelho em todas as esferas da sociedade. Uma geração de homens e mulheres chamados para servir ao Senhor, seus líderes espirituais, aos irmãos da fé e à sociedade que estamos inseridos. Cremos na prosperidade bíblica, na vida abundante prometida por Jesus, como propósito de financiar a implantação do reino de Deus na terra. Sejam bem-vindos aos Negócios do Reino. Vamos nos colocar de pé nessa manhã com alegria. Amém? Vamos louvar ao Senhor com cânticos nessa manhã. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor e a minha cruz levou. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare nessa manhã: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, tomou o meu lugar.
Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nós te louvamos aqui, Jesus. Estou te esperando aqui. Feche seus olhos nessa manhã, comece a adorá-lo. Eu já fechei a porta, pode vir, Jesus. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Pode vir, Jesus. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem. Vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante a sua voz nesse momento. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu declare bem forte nessa manhã. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa
Só quero. Cante bem forte. Hoje só quero levantar pra te dizer que a tua aleluia. Ele é exaltado aqui nessa manhã. Glórias a Ti, Jesus, nós Te adoramos aqui. Aleluia. Continue no mesmo espírito de adoração. Ele está aqui nesse lugar. Nós Te adoramos aqui, Jesus. Não há lugar mais alto que não seja estar diante dos Teus pés. Dia e noite eu Te buscarei, no secreto Te encontrarei. A minha alma está apegada a Ti, sacia-me, sacia-me. Dia e noite eu Te buscarei, no secreto Te encontrarei. A minha alma está apegada a Ti, sacia-me, sacia-me. Eu subirei no alto lugar, me humilharei no Teu altar. Eu subirei no alto lugar, me humilharei no Teu altar. Meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é aos Teus pés. Meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é aos Teus pés. Meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é aos Teus pés. Meu lugar mais alto é, meu lugar mais alto é aos Teus pés. Oh, eu subirei no alto lugar, me humilharei no Teu altar. Eu subirei no alto lugar, me humilharei no Teu altar. Mais uma vez eu subirei no alto lugar, me humilharei no Teu altar. Eu subirei no alto lugar, me humilharei. Meu lugar mais alto é,
aos seus pés. Mais uma vez, declare bem forte nessa manhã: meu lugar mais alto, meu lugar mais alto é aos seus pés, Jesus. Meu lugar mais alto é aleluia. Ele é exaltado nessa manhã. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Olá, família Paz! O fim de ano está chegando e a nossa programação está recheada. Quer dar uma olhadinha? Então vem comigo! Olá, família Paz! O fim de ano está chegando e a nossa programação está recheada. Quer dar uma olhadinha? Então vem comigo! E atenção, mulherada, falta menos de um mês para o nosso último TPM do ano. E aí, você já fez sua lista de convidadas? Se ainda não fez, não perca mais tempo. Manda uma mensagem para suas amigas e diga para não marcarem mais nada. No sábado, dia 18 de dezembro, às 19h30, aqui na Paz Church. Combinado? Eu te vejo lá! Agora fique com a nossa programação de fim de ano aqui na Paz Church Sinop. Culto de Natal, dia 19 de dezembro, em 2 horários, 8 da manhã e às 19 horas. E no dia 31 de dezembro, o nosso culto da virada. Venha primiciar as primeiras horas de 2022 de joelhos na presença do nosso Criador. Início às 22 horas. E falando em primícias, no culto da virada e durante todo o mês de janeiro, teremos a oportunidade de trazer nossas ofertas de primícias. Então não venha de mãos vazias. Agradeça ao Senhor pelo ano que se inicia com o que você tem de melhor. Atenção, papais e mamães! O Ministério Paz Kids está organizando a apresentação de Natal. E se você tem interesse que seu filho participe, entre em contato conosco através deste número ou passe no balcão de informações na saída deste culto. Então é isso, eu fico por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau! Está aqui, com certeza. Você já se alimentou fisicamente, mas tem ainda um alimento espiritual, que com certeza nós vamos ser grandemente abençoados. Queremos agradecer pela equipe, pastor Luciano e toda essa equipe maravilhosa que tem nos abençoado nesse tempo. E eu sei que quase todo aí que você conhece, né? Mas se caso você ainda não cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, cumprimente, dê um coração, faça algo, expresse o seu amor, o seu carinho por essa pessoa que está ao seu lado, tá bom? E eu sei que isso é bom demais e maravilhoso, amém? Que bom, irmão Vanderlei, que bom que estamos conhecer esses amados, todos aqui, tem sido muito gostoso esse momento. Querido, nesse momento nós foi o seguinte: os jovens vão estar saindo, né, aqui para a sala do lado, e quem é jovem, então vai estar saindo com o nosso querido irmão Andrei, e o nosso querido irmão aqui, Guilherme, vai estar, e agora é um tempo muito especial, que é onde ele vai estar compartilhando a palavra de Deus. Vamos aqui receber o nosso querido irmão com uma salva de palma, e que Deus seja glorificado no nome de Jesus, amém. Irmão Guilherme, fique à vontade, querido. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Vitório. Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Temos hoje uma missão aqui, que foi nos dada pelo Senhor Jesus, de trazer
uma mensagem para os irmãos, né, ainda dentro, né, do nosso negócios no reino. Amém, queridos? Então, eu convido a todos para a gente estar abrindo a nossa Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 5. Texto bem conhecido, versículo de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Perdão, antes de passarmos para o versículo, para a palavra de Deus, eu quero me apresentar, acabei esquecendo. Meu nome é Guilherme, nós somos da cidade de Santarém, participamos da Paz Church de Santarém. E em Santarém, queridos, nós temos uma empresa, somos empresário lá, temos uma empresa de autopeças na revenda de produtos para carros, né, tanto peças como serviços. Além de ser empresário, também nós temos um trabalho na obra do Senhor lá em Santarém, né, temos um núcleo do bairro da Matinha, onde nós temos também um trabalho e onde eu sou um supervisor de distrito lá nessa igreja. Amém, queridos? Então vamos à nossa palavra lá em Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Eu convido você a curvar a sua cabeça e vamos estar orando ao Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, estamos reunidos aqui, ó Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. E te apresentamos, Senhor, a Tua palavra. Eu te apresento a minha vida. Espírito Santo de Deus, usa-me como um vaso de honra, e que essa mensagem ela possa trazer edificação sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Trazer, Senhor, a transformação, a mudança de mente, a mudança de entendimento pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, vemos aqui uma linda história, aonde nós vemos que Jesus, ele chega a esse lago de Genezaré, e ali havia uma grande multidão, aonde aquela multidão estava ali comprimindo ele, estava pressionando ele para que fosse ministrada a palavra de Deus. E ali Jesus estava num lago, um ponto aonde é muito baixo, e ele vê aqueles barcos e usa aqueles barcos, um daqueles barcos, como o púlpito, como vocês estão me vendo aqui, mais alto que você. Para quê? Para que todos pudessem ver a Jesus e para que a fala dele pudesse ecoar de cima para baixo. Então, a gente observa essa mensagem, ela é muito linda, porque a gente sempre olha e vê pela ótica: poxa, Pedro saiu depois daquilo e pescou muitos peixes. Mas o que eu quero trazer para você hoje é uma análise mais profunda dessa mensagem, aonde nós
vemos detalhes, mínimos detalhes, do que realmente aconteceu ali naquele lugar. Conta a história que Jesus, ele chama Pedro, ele entra no barco de Pedro e pede o barco de Pedro para que ele pudesse pregar. E queridos, como todos nós sabemos, Pedro era um pescador de peixe. Ou seja, Pedro, o trabalho dele, o serviço dele, a empresa dele era aquele barco, era a pescaria. Então ele usava daquela ferramenta para o seu ganha-pão. Assim como muitos de nós hoje usamos alguma ferramenta para o nosso ganha-pão. E Jesus, ele chega com Pedro e pede o barco de Pedro. Ele pede para Pedro o seu instrumento de trabalho, que era o barco. Porém, queridos, Pedro, ele vinha de um momento de crise na sua vida. Porque veja bem que diz a palavra que Pedro, ele pescou a noite toda e não pegou nada. Você já parou para imaginar você, na sua empresa, no seu trabalho, naquilo que você faz? Você trabalha o dia todo, ou talvez você trabalhe à noite também. E você passa aquela noite toda acordado. E o seu resultado simplesmente é um resultado negativo, aonde você não tem um retorno. Então é um momento para Pedro de dificuldade. Pedro estava passando ali naquele momento, um momento de muita dificuldade. E o pior de tudo é que, além dele estar passando por dificuldade, conta a história que Pedro, quando Jesus chega, Pedro estava lavando as redes. Isso mostra para nós que, além dele não ter conseguido pegar nada, além dele não ter faturado nada, o que acontece? Ele ainda teve problemas. Você passa a noite acordado, você volta sem nada para comer, sem aquela quantia necessária para pagar aquilo que ele devia, o que ele precisava pagar naquele dia, e ainda tem que limpar as redes. E Pedro estava lá limpando as redes. Imagine só a tristeza que aquele homem estava passando naquele momento, num momento onde o seu serviço foi totalmente fracassado. E queridos, Jesus, ele chega com Pedro e pede para Pedro, no momento mais difícil da sua vida, ali naquela manhã, o seu instrumento de trabalho. E prontamente Pedro entrega para Jesus o seu instrumento de trabalho, para que Jesus pudesse usar aquele instrumento para que o Evangelho do Senhor pudesse ser propagado. Só que um detalhe, Jesus, ele não só pede o instrumento, mas ele pede para Pedro: Pedro, pega o teu barco e afasta um pouquinho da areia, afasta um pouquinho da praia, bota um pouquinho mais longe. Eu imagino, queridos, naquele momento, Jesus dizendo: olha, Pedro, pega o barco, afasta um pouquinho para a direita, aí vai um pouquinho para trás. E ali naquele momento, Pedro estava ali manobrando aquele barco. E lembre-se algo muito importante: naquele tempo não existia motores. Imagine a dificuldade daquele homem cansado, talvez estressado, irritado, porque passou uma noite sem futuro, uma noite totalmente infrutífera, aonde ele tinha os seus compromissos no dia seguinte e não conseguiria suprir as suas necessidades. Mas Pedro vai e afasta aquele barco, dá o seu serviço naquele momento, arrumando aquele barco. Eu imagino Jesus mais um pouquinho para a direita, Pedro mais um pouquinho para trás, e Pedro vai, alinha ali aquele instrumento de trabalho, e serve ao Senhor com aquele instrumento de trabalho. E ali, queridos, algo que eu acredito, porque diz a palavra que quando ele terminou de pregar, ele fala com Pedro. Isso me leva a entender que, além dele pedir para Pedro o barco, eu imagino que Pedro, com certeza, saiu naquele momento, ou tentou sair para continuar lavando suas redes. E eu imagino que Jesus chamou Pedro para também ser ministrado pela palavra de Deus, pelo aquilo que ele estava ministrando, porque a palavra nos diz que após a ministração ele fala com Pedro e manda e dá a ordem para que Pedro pudesse voltar ao mar.
Então, dessa mensagem nós podemos tirar muitas lições, muitas coisas bonitas. E a primeira delas, a gente vê, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao momento ruim, Pedro, ele entrega para Jesus o seu instrumento de trabalho. Mesmo em meio à dificuldade, porque ele tinha todas as justificativas do mundo para dizer: olha, Jesus, cara, dá teu jeito aí, porque não tem condições, eu estou cansado. Tu está vendo, eu estou lavando redes sujas, que só me trouxeram prejuízo. Hoje eu não tenho o que comer, hoje eu não tenho com que pagar minhas contas. Mas Pedro, ele foi disponível, ele deu ao Senhor aquilo que ele tinha, para que fosse usado naquele momento na obra do Senhor. Amém, queridos? E além dele dar o seu instrumento de trabalho para Jesus, Pedro, ele entrega também o seu serviço, porque foi ele que organizou, foi ele que arrumou o barco, ele que alinhou e colocou o barco na posição que Jesus queria. Então, queridos, nós vemos que ele foi desafiado nesse momento, além das circunstâncias naturais que ele estava passando, mas ele foi desafiado por Jesus naquele momento. E ele entrega tudo aquilo que Jesus pediu para ele, ele entrega para Jesus. Até mesmo, como eu falei, ele estava, quando Jesus termina, Jesus fala com Pedro. Então, eu creio que Pedro também estava ali assistindo aquela ministração. Então, ele entrega nesse momento a sua vida, o seu ser para ouvir aquela mensagem. E, queridos, o resultado disso, ele é muito claro, que é o que todos nós vemos dessa mensagem. O resultado disso foi uma pescaria sobrenatural, amém, queridos? Foi algo que Deus fez, que é algo totalmente que não era normal para aquele tempo. Outro detalhe muito importante que a gente aprende, Jesus, ele manda Pedro: Pedro, pega o teu barco, isso de dia. Pessoas que são acostumadas a pescar, nós sabemos que a pescaria melhor é à noite. De dia não é bom para pescar, à noite é bom porque os peixes estão paradinhos, eles estão descansando. Então, à noite é o melhor momento que se tem para você pescar. E de dia Jesus manda Pedro ir ao mar e lançar as redes. E outro detalhe, ele diz: vai para o alto mar. O que é alto mar? É o lugar mais profundo. E quanto mais profundo, pela teoria do mundo, mais difícil você pegar peixe. Então, Jesus manda ele ir para o alto mar. E interessante é que Pedro, como eu falei, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer: olha, Senhor, eu já fui pescar, eu tenho experiência com isso, eu sei, e de manhã não é um momento bom para se pescar, e muito menos em alto mar. Levando em consideração que nós sabemos que Jesus, e Pedro também sabia que Jesus era filho de um carpinteiro. O que ele tem a ver com pescaria? Esse cara não sabe de nada. Então Pedro poderia muito bem ter dito para Jesus: olha, eu sou experiente, eu passei a noite toda, eu não peguei nada, e não é agora que eu vou pegar, porque nesse horário não tem condições, em alto mar não tem condições. E eu tenho a experiência disso, e eu sei o que eu estou fazendo, e eu não vou perder meu tempo. Mas Pedro, queridos, ele foi obediente à palavra de Deus. Repita comigo: obediente. Então ele ouviu, e ele disse para o Senhor: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E querido, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, o resultado na nossa vida, nós experimentamos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, amém, queridos? Nós experimentamos o melhor de Deus sobre a nossa vida através da nossa obediência. Porque, queridos, o que Jesus, ele tem para mim e para você, é o melhor. É o melhor. A palavra do Senhor diz que se nós ouvirmos e obedecermos a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Aí você diz: mas
Irmão Guilherme, eu não consigo ouvir Jesus falando comigo. Queridos, tantas e tantas vezes Jesus fala conosco, através do nosso pastor, através da nossa liderança, através de um irmão, e a gente acha que isso não tem nada a ver. A gente acha, não, pastor Vitório, ele é pastor. Pastor Vitório não entende nada de empresa. O meu ramo é totalmente diferente de uma igreja. Ele não vai saber me dar uma orientação. Isso que ele falou, ele está falando besteira. Quantas e quantas vezes nós pensamos dessa forma? E Deus está usando a sua liderança para abençoar a sua vida. E muitas das vezes nós não acreditamos, porque na nossa mente, o nosso acreditar, ele vem de quem tem experiência. De quem tem experiência no ramo, mas a gente acaba esquecendo que o homem lá em cima é que é a nossa experiência. Amém, queridos? É que Deus é que é a nossa direção. É Jesus quem nos mostra o caminho e Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém, queridos? Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos à sua palavra, para que eu e você possamos experimentar o melhor de Deus. Veja bem, o crente, ele vem e aceita a Jesus. Ele vem aqui à frente, ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e ele diz a seguinte palavra: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, e eu recebo o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Só que na grande maioria das vezes, o crente, ele só lembra de Jesus como Salvador. Ele só lembra de Jesus como um Salvador, como alguém que morreu na cruz e quem vai dar salvação para ele. Ele esquece que quando ele fez a oração, ele disse: Tu és o Senhor da minha vida. E queridos, quando eu estou dizendo que eu tenho um Senhor, se eu digo que eu tenho um Senhor, eu tenho uma autoridade, eu tenho um dono sobre a minha vida. E se eu tenho um dono sobre a minha vida, ele é dono de tudo aquilo que eu possuo. E aí a gente acaba esquecendo disso. E quando chega no momento de nós ofertarmos, de nós sermos usados na casa do Senhor para que o Evangelho, para que a palavra de Deus venha a ser propagada através das nossas vidas, nós recuamos. Nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Veja, Pedro, ele não retrucou, ele tinha todas as justificativas do mundo para dizer: não, estou cansado, eu tenho que lavar redes, eu não peguei nada, eu estou estressado, eu estou irritado, porque quando as coisas dão errado no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa empresa, naquilo que nós estamos fazendo, nós nos irritamos, porque nós temos perdas, e nós não gostamos de ter perda. Então, queridos, quando nós temos essa atitude, nós perdemos mais ainda. Mas quando nós entregamos para o Senhor aquilo que nós temos, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor, Ele nos honra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse aprendizado de Pedro, ele é muito interessante nas nossas vidas, para que a gente possa experimentar o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos trabalhos. Amém? E eu quero estar passando para vocês, para os irmãos, o meu testemunho. Meu testemunho é algo bem interessante. E ele começa com uma simples desobediência à palavra de Deus. Uma simples desobediência, um simples não tem nada a ver. Por volta de 2010, eu já estava na casa do Senhor, me converti em 2006. E queridos, eu tinha, desde que eu converti, eu sempre tive um pouco de resistência, normal, a gente ter resistência com a nossa liderança. Nossa liderança fala, nosso discipulador fala, e a gente não quer ouvir, a gente sempre acha que ele não tem experiência. E o meu discipulador na época era o pastor Miracildo, que está lá em Altamira hoje, na igreja, na Paz Church de Altamira, uma igreja que está
numa crescente muito grande lá em Altamira, para a honra e a glória do Senhor. E ele era o meu discipulador, e nesse período o pastor Miracildo, ele era simplesmente um vigilante, um vigilante naquele tempo de uma empresa de segurança em Santarém. E aquele homem simples, humilde, uma casa muito humilde, ele andava de bicicleta na época, e a gente vê assim uma pessoa totalmente fora da nossa realidade, da realidade empresarial, da realidade de ensinamento. Então a minha mentalidade era essa, de que simplesmente ele ia me ensinar as coisas do mundo espiritual. E ali no discipulado eu apresentei para ele um projeto, 2 projetos de investimento. E ele disse para mim: meu filho, o meu conselho para você, pegue o seu dinheiro que você tem e invista na empresa que você tem, que é a Autopeças. Invista na sua empresa. Não vá para outro caminho. Você sabe trabalhar com autopeças, então invista na Autopeças. E aí eu disse: mas meu discipulador, eu quero abrir uma empresa de terraplanagem, eu quero abrir uma empresa de internet, e isso vai fazer com que eu ganhe muito dinheiro e as coisas vão melhorar e tudo. E ele disse: olha, a minha orientação para você é essa, invista na sua empresa. E aí, queridos, nós, com aquela visão de empreendedor e a visão de que o meu discipulador, o meu líder, ele não sabe de nada, eu fiz aquilo que eu estava planejando fazer. E o resultado disso foi que eu comecei a investir na empresa de internet, investi um valor altíssimo, muito grande, e aquela empresa de internet que estava programada para funcionar em 1 ano, ela passou 5 anos para funcionar. 5 anos só tendo prejuízo. E a outra empresa, que foi a empresa de terraplanagem, comprei 2 caçambas financiadas, tinha uma carta de crédito de uma Toyota Hilux naquele tempo, 2010, uma carta de crédito de uma Toyota Hilux paga, e que era para mim tirar uma Toyota para mim. E aí eu peguei e investi aquela carta de crédito no financiamento de 2 caçambas. Dei como entrada e financiei o restante, e botei essas caçambas para trabalhar. Não vai dar dinheiro e tudo, e coloquei ainda por cima um cidadão que não tinha nada a ver com a minha realidade cristã. Não era evangélico, uma pessoa totalmente mundana. E, queridos, para início de conversa, aquelas caçambas com 2 meses de uso, pelo fato dele não ser cristão, que ele tomava de conta lá em Marabá, ele tratava muito mal aqueles motoristas. Os motoristas descontavam nos carros, os carros quebravam demais, carros novos quebrando. Até mesmo virar uma caçamba, um motorista virou. E aí começou a série de prejuízos. A caçamba passou mais ou menos 2 meses parada para o conserto. E isso tudo comecei a pegar dinheiro no banco. Comecei a fazer empréstimos, empréstimo mais empréstimo, empréstimo mais empréstimo, e cartão de crédito o tempo todo estourado. E assim foi evoluindo, e aquela certeza de que não, vai melhorar, vai melhorar e vai melhorar. E aí aconteceu que das caçambas, uma delas, supostamente, segundo o motorista lá, atropelou um homem e matou esse homem. E esse homem morreu, e o motorista foi, registrou o boletim de ocorrência, e a família daquele homem que morreu lá em Marabá entraram num processo judicial contra a nossa empresa. E aí aquele processo judicial gerou uma indenização de R$400 mil. Então foram acumulando problemas. As caçambas não deram retorno, a empresa de internet não deram retorno, e eu só sugando da outra empresa, só sugando da empresa de autopeças, e sugando e tirando e investindo para ver se conseguia melhorar as coisas. E esse processo judicial, pedi para um advogado fazer a defesa. E quando saiu essa sentença, eu pedi para um outro advogado fazer outra defesa, recorrer, ele recorreu. E aí foi se passando o tempo,
e eu entrei numa dívida impagável. Uma dívida que fora da minha realidade não tinha como eu pagar. E o resultado disso, queridos, foi que a empresa ela começou a entrar em falência. A empresa de autopeças que era muito estável. E essa empresa começou a entrar em falência. Na época nós tínhamos 10 funcionários. Nós reduzimos os nossos funcionários para 2. E nós não conseguíamos pagar esses funcionários. E junto disso, queridos, veio uma situação na família, aonde o meu pai começou a ter relacionamento com mulher fora do casamento. Irmãos, foi um rebuliço que só Jesus na causa. E o resultado disso, queridos, é que a gente foi, a cada momento as coisas foram piorando e mais dívidas foram aparecendo e eu não tinha como pagar. Os fornecedores da autopeças, todos, com exceção de um lá em Belém, não cortou meu crédito, mas o resto tudo cortou, deixaram de vender. Começou a faltar mercadoria, os clientes iam na loja, não tinha peça, e nada funcionando, nem empresa de internet, nem empresa de terraplanagem, nada, muito pelo contrário, a empresa que era sólida também começou a ir para o buraco. Isso tudo, queridos, por causa de uma palavra que não foi obedecida, por uma palavra de Deus, uma direção de Deus que não foi bem recebida, porque ele não entende, ele não tem experiência no ramo. E aí, queridos, a crise muito grande, a situação precária por volta de 2012, 2013, o que eu tinha era uma pilha de cartinhas, daquelas cartinhas que a gente recebe, seu nome está no Serasa, você está devendo tanto, você está devendo tanto. Eu não conseguia pagar um boleto em dia, isso não existia, todos eram vencidos, todos iam para cartório, e a grande maioria era protestado, porque nem no cartório eu não conseguia pagar. Dívida em banco de empréstimo, dívida Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo no vermelho. E aí, queridos, a nossa igreja, a Pastor de Santarém, fez uma conferência de finanças, e eu prontamente fui participar dessa conferência de finanças, aonde eu fui ministrado essa palavra que eu ministrei aqui de Pedro, aonde eu vi esses detalhes através daquela pregação, e aquilo falou muito forte comigo, e eu no meu coração resolvi fazer um desafio com Deus naquela noite. Eu fiz uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor, eu e Deus, aonde toda semana, e eu escolhi o dia do Tadel, eu faria uma oferta de sacrifício para o Senhor, uma oferta que eu tinha que juntar 2, 3 dias de faturamento para me conseguir aquela oferta. E aí, queridos, eu fiz esse compromisso com o Senhor, e chegou a primeira terça-feira, eu tinha para mais de 10 títulos sendo protestado no cartório naquele dia. E aí eu pago alguns, porque não dava para pagar tudo, ou eu cumpro o meu compromisso com o Senhor. E aí veio aquela confusão na minha mente, e o diabo é tão sujo que ele coloca na mente da gente o seguinte: tu vai dar dinheiro para o pastor nessa situação? Tu não está tendo nem pagar tuas contas, como é que tu vai dar dinheiro para pastor? O diabo ele coloca logo na nossa mente que nós damos dinheiro para pastor, e a gente esquece que isso aqui, esse lugar, o que está acontecendo aqui é para a honra e glória do Senhor, amém, queridos? É para o Senhor, não é para pastor Vitório, não é para a sua liderança, não, é para o Senhor. Nós estamos propagando o evangelho do Senhor através desse momento, através desse tempo. E aí, queridos, eu fui ousado naquele momento, e eu peguei o dinheiro, eu separei o valor que eu tinha prometido ao Senhor, e eu fiz vista grossa para aqueles títulos que estavam indo para cartório. Deixa aí, eu vou cumprir com o meu compromisso. Coisa de gente maluca, mas de alguém com fé, acreditando que um milagre poderia acontecer. E aí, queridos, eu fiz aquele meu compromisso, e toda terça-feira era outro desafio, toda terça-feira eram outros boletos indo para cartório.
E eu fiz e cumpri com o meu compromisso. E queridos, passou-se anos, passou o ano, isso foi por volta de 2012 a 2013. Entramos no ano de 2014, eu não sei se os irmãos lembram, mas o Brasil começou uma crise econômica muito grande em 2014. O Brasil entrou em crise. E aí, queridos, quando foi em 2015, no auge da crise, as coisas começaram a se abrir na minha vida. As portas começaram a se abrir e eu passei por volta de 2 a 3 anos, cumprindo com o meu compromisso, cumprindo com a minha oferta. E as coisas já estavam totalmente destruídas. As caçambas que eram financiadas, o oficial de justiça ia lá na minha empresa, cadê as caçambas que eu vim buscar? E eu disse, rapaz, as caçambas elas estão trabalhando, mas aonde? Eu não sei. Eu não vou entregar os carros, porque eu acreditava que Deus ia fazer um milagre. E aí, queridos, a minha fé se juntou com o meu compromisso, e eu não abri mão. Meu pai chegou comigo, meu filho, vamos entregar, vamos dar o que tem. Um outro dia eu estava com a minha esposa, nós tínhamos uma caminhonete, eu estava com a minha esposa no centro da cidade. E quando eu chego por volta de 5:30 da tarde na loja, entrei na garagem, estacionei o carro na garagem e simplesmente 2 homens me abordaram. Perguntaram, você é o proprietário desse carro? Eu disse, sim, é meu. Eu disse, pois é, eu vim buscar o carro. Eu disse, como assim buscar? Você pagou as parcelas? Aí veio na minha mente, meu Deus, tem 10 parcelas em atraso. Ele disse, pois é, eu sou oficial de justiça, eu estou com um mandato para recolher o seu veículo. Rapaz, aquilo ali foi um impacto muito forte. E eu já estava com o meu compromisso com Deus, eu já tinha o meu compromisso com Deus. Eu já estava na minha oferta de sacrifício. E aí, queridos, quando a gente está nesse momento, parece que as coisas vão piorando. Mas é provação para ver a sua fidelidade. E o resultado disso que eu liguei para o meu advogado, e meu advogado Guilherme, tem que entregar o carro. Não pode fazer nada. Entrega o carro. Se tu tivesse me avisado que estava atrasado, eu tinha acompanhado o processo para ti, eu tinha te avisado e tu tinha tirado esse carro daí, para tu não perder. Agora, depois deles apreenderem o carro, fica mais difícil de você conseguir pagar a dívida, porque entra multas e juros, honorários advocatícios, e a tua dívida, ela triplica. E aí, queridos, eu entreguei o carro com muita tristeza, com muito choro. Depois foi um momento, e inclusive, esse dia era um dia de Tadel. Era um dia de eu entregar a minha oferta de sacrifício. Então foi um momento muito, muito difícil naquele dia para mim. E aí, mesmo assim, queridos, eu separei a minha oferta de sacrifício. E quando foi por volta de 2015, o Senhor começou a abrir as portas sobre a minha vida, amém, queridos? O milagre começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Enquanto o Brasil, o comércio, principalmente o nosso comércio local em Santarém, naquele momento de crise, estavam demitindo funcionários, eu comecei a contratar funcionários. Eu comecei a contratar gente, porque o movimento começou a aumentar, as coisas começaram a melhorar. E aí eu fiquei, mas como? Se o Brasil está em crise, se a cidade está em crise, se outras autopeças estão demitindo funcionário, por que eu estou contratando? E eu não lembrava mais do meu compromisso que eu tinha feito com o Senhor, da minha aliança. Não lembrava assim, eu estava ofertando normalmente, mas eu não lembrava do que eu estava fazendo. Porque eu já estava tão acostumado com aquela dificuldade. E ali, queridos, o Espírito Santo veio e falou muito forte ao meu coração. Você lembra da aliança que você fez comigo? Agora é a hora da colheita. Amém, queridos? E eu comecei, queridos, uma colheita sobrenatural. E o Senhor foi nos abençoando. O Senhor foi abrindo as portas. Eu fui negociando dívidas, que eram dívidas de 600 mil reais. Eu negociei por 200, parcelado em 6 anos. Sem juros, sem nada. A dívida da caminhonete estava dando, que foi apreendida, 120 mil reais. Simplesmente o meu advogado conseguiu uma negociação para me pagar 40 mil reais. As caçambas que estavam em busca e apreensão, eu peguei as caçambas e vendi para um colega nosso de trabalho lá em Santarém, de um outro segmento. E ele disse, Guilherme, eu assumo as parcelas, eu pago o que está em atraso e me dá um tempo para eu te pagar. Dei 1 ano para ele me pagar.
E aí, queridos, ainda esse detalhe da venda dessas caçambas, ele entrou nesse período que ele assumiu, ele conseguiu quitar elas, a dívida que tinha, mas a minha parte ele ainda não conseguiu quitar. Mas eu creio que o Senhor está providenciando, mas ele resolveu a situação e os carros saíram da busca e apreensão, as caçambas. Eu recuperei a caminhonete por um valor muito pequeno em frente àquilo que eu devia. Dívidas de cartão de crédito, eram vários cartões, foram reduzidas a praticamente nada. E aí, queridos, o Senhor foi abrindo as portas e a minha fidelidade foi aumentando ainda mais o meu investimento no reino de Deus foi aumentando. E, queridos, o resultado disso hoje é que aquela situação que eu falei para vocês, do processo em Marabá da morte do homem, quando foi dia 16 de novembro, saiu o segundo julgamento. E o segundo julgamento foi, a desembargadora simplesmente manteve a primeira sentença e ela aumentou os juros que havia no processo. E aí eu cheguei com o meu advogado e disse, o que a gente pode fazer? Ele disse, Guilherme, se tu recorrer, tu vai ganhar mais 3, 4 anos. Mas, se você corre um risco de continuar a ser condenado e pagar um valor muito maior. E a dívida estava chegando a aproximadamente R$850 mil. E o resultado, queridos, que quando foi nessa sexta-feira, nesse dia do resultado do dia 16, eu conversei com ele e disse, doutor, o Espírito Santo colocou no meu coração, negocia a dívida. Negocia porque eu já te dei condições de você pagar isso. E aí, queridos, eu mandei o meu advogado negociar. Faça a proposta. Fiz uma proposta muito baixa. Meu advogado disse, Guilherme, essa proposta é muito baixa, não vai dar. Eles não vão aceitar. Eu disse, doutor, comece com essa. Pode fazer. E eu fiz a proposta, queridos. E aí, para a honra e a glória do Senhor, eles fizeram para nós uma contraproposta muito aproximada daquilo que eu tinha feito. E eu estava no meu coração disposto a pagar a metade da indenização. Disposto a pagar a metade. E, queridos, para a honra e a glória do Senhor, nós fomos negociando, e quando foi sexta-feira eu estava em viagem. Quando eu cheguei em Novo Progresso, o advogado me mandou, Guilherme, está aqui o acordo homologado, R$255 mil já está pago e o assunto encerrado para a honra e a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, é assim que Deus ele faz. Quando nós honramos ao nosso Deus com as nossas finanças, com aquilo que nós temos, com o nosso tempo. Então, o que eu faço hoje para o reino de Deus não é somente ofertas e dízimos, mas eu dou o meu trabalho, eu dou o meu serviço para o reino do Senhor. E o resultado disso é a provisão do Senhor, é a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, é o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Para finalizar meu testemunho, eu tenho hoje um problema santo na minha empresa. O problema santo é o seguinte, eu já não tenho mais espaço para crescer. Tentei comprar o terreno da direita, não me vendem. Tentei comprar o da esquerda, não me vendem. Os fundos ninguém quer vender. E, queridos, eu não tenho mais hoje, eu estou limitado por conta de espaço, eu não consigo crescer por conta de espaço. A minha empresa, ela lota de clientes, e eu não tenho mais espaço para vender, para atender. E o resultado disso, queridos, é que o Senhor colocou nas minhas mãos, em meio a muita concorrência, eu disse, Senhor, se é a tua vontade, vai ser nosso. E o Senhor nos abençoou, a semana passada, com a compra de um imóvel muito desejado por muita gente lá em Santarém. Um valor muito alto que o Senhor nos possibilitou pagar. E para a honra e a glória do Senhor, nós pagamos à vista, sem dinheiro emprestado. Amém, queridos? Então, o que Deus ele faz na nossa vida, quando nós somos fiéis a Deus, é isso, é o sobrenatural de Deus. E além de tudo isso, não só bênçãos financeiras, mas o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá paz, nos dá alegria, nos dá felicidade. Hoje meus pais estão bem, estão vivendo juntos, uma felicidade, um casamento abençoado, né? Meus irmãos, todo mundo buscando o caminho do Senhor.
E é isso que o Senhor faz, Ele não só te abençoa financeiramente, mas a sua vida, ela se torna uma vida próspera. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando não somente de dinheiro, mas eu falo de uma vida totalmente equilibrada. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu convido os irmãos a ficar de pé nesse momento. Eu quero estar orando pela sua vida, para que o Espírito Santo, através dessa mensagem, através desse testemunho, Ele possa também, assim como Ele fez na minha vida, Ele possa estar trazendo essa transformação, essa mudança, essa prosperidade no âmbito geral, sobre a sua vida também. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração nesse momento. Querido Deus, Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui neste lugar, e aqui o Teu nome tem sido honrado e glorificado e exaltado através da minha vida, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor nesta manhã possa estar tocando nesses corações, trazendo discernimento, sabedoria da Tua palavra, trazendo, Senhor, sobre a vida de cada um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, um espírito assim como foi o espírito de Pedro, um espírito de doador, de uma pessoa voluntária, de uma pessoa que está aqui para colaborar com o Teu reino e fazer o Teu reino crescer. Pai, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, e eu declaro sobre a vida deles, a prosperidade do Senhor, em o nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a sua vida. Aplauda bem forte ao nosso Deus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Vitório. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou muito com você nessa manhã, porque Ele falou comigo também. Paz. Deus abençoe a tua vida. Poderoso, tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, né? Neste momento eu gostaria de fazer algo muito importante, que é o momento de nós já louvamos, nós adoramos, recebemos uma palavra poderosa, e agora nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu queria ler um texto muito conhecido, que é um texto que eu sou muito apaixonado. Várias vezes aqui na igreja eu já falei que, muito novo, ali com 9, 10 anos, foi um dos versículos que o Senhor colocou no meu coração, que é Lucas 6,38. É um versículo que não é muito pequeno, mas foi o primeiro versículo assim que de fato eu decorei quando criança, porque eu entendi ali que nós precisamos semear. E todos esses testemunhos que nós estamos vendo, ouvindo, você pode ter certeza de uma coisa: todos eles convergem em uma mesma situação: semear. Quando nós semeamos, o irmão ontem no testemunho dele, eu esqueci o nome dele, o médico, ele falou muito a respeito de não barganharmos com o Senhor. Mas quando nós entendemos que é só semeando que nós seremos abençoados, nós temos que tomar posse dessa palavra. E eu quero ler numa versão que é a versão viva, que está escrito assim: deem aos outros e será dado a vocês, suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. A medida que vocês usarem será usada para medir vocês. Então, quando nós entendemos que quando nós semeamos no reino de Deus, irmãos, isso é algo muito natural, e a igreja precisa entender isso com muita naturalidade. Você não está barganhando com o Senhor, mas você tem que entender que tudo que você semeia, você vai colher. E eu gostaria de falar para você nessa manhã: se você precisa de um envelope, é só você levantar a sua mão, que os nossos irmãos do Atmosfera, eles vão chegar até você. Se você quer ofertar
e você quer ofertar através do cartão de crédito, só levantar a sua mão que um dos nossos voluntários também vai chegar até você para passar o cartão. Se você quiser fazer Pix também, já vai estar aqui no telão o Pix da igreja. Fique à vontade, transferências em dinheiro, glória a Deus, deixa Deus te usar, porque é momento de nós semearmos. Quando nós entendemos que é plantando que nós vamos colher, você pode ter certeza que você vai ter uma colheita segura. E não tem lugar melhor do que nós semearmos no reino do Senhor. Você pode perceber que a maioria dos testemunhos, eles são momentos assim, que nós estamos mais em crise. É no momento que nós estamos mais necessitados, que aparecem os desafios para nós fazermos aquele sacrifício. E Deus, Ele ama nos responder nesses momentos. Deus, Ele ama fazer milagres, porque você pode perceber que a maioria das pessoas só tinha que ser um milagre. Então, fique em pé, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, vamos agradecer ao Senhor nessa manhã, porque eu tenho certeza que nós temos muito a agradecer ao Senhor nesses dias, porque o Senhor, em meio a tantas situações, pandemia, crise financeira, eu tenho certeza que Deus, Ele tem cuidado de você, Deus, Ele tem cuidado da sua família, porque a bênção do Senhor, ela se estende através de nós para a nossa família. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida financeira, Pai, que o Senhor continue nos protegendo a nossa família. Senhor, que o Senhor venha colocar no nosso coração aquela alegria em ofertar, em dizimar, que nós possamos ser cada vez mais, Pai, semeadores no Teu reino, e que nós possamos colher, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, e a Tua palavra nos mostra que o Senhor tem muito, que o Senhor quer, Pai, abençoar o Teu povo de maneira poderosa, e Pai, nós recebemos as promessas do Senhor nessa manhã. Pai, eu declaro uma igreja abençoada, uma igreja próspera, Pai, empresários, homens de Deus que sabem, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles e o propósito que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e receba as nossas ofertas. Amém. Saia do seu lugar, venha ofertar na casa do Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Aleluia, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Fique de pé, queridos, fique em pé. Queremos agradecer a Deus pela palavra, pelo testemunho maravilhoso. Isso é tremendo, isso é o nosso Deus. A Bíblia diz, se quiserdes, comereis o quê? O melhor desta terra. E o melhor, exatamente, o pastor Sabá dizer que o melhor para ele era açaí com tambaqui, não sei o que mais. Mas, querido, que bom que estamos aqui, tem sido grandemente abençoados, e já queremos agradecer a Deus pela vida dos amados irmãos. E às 19 horas estamos aqui, queremos que você convide as pessoas, vai ser um momento muito abençoado, vai continuar, e com certeza é aquilo que está lá no livro de João. Não quer dizer que tudo isso não foi maravilhoso, mas a Bíblia diz que sempre o melhor está para o final, né?
o melhor, e com certeza vai ser um momento muito abençoado. Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse dia maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Deus amado, e continua derramando a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, e tudo aquilo que temos ouvido nesses dias realmente venha a produzir vida no nosso coração, e que nós possamos ver milagres acontecendo em todas as áreas da nossa vida, Pai. No nome de Jesus, eu declaro cada irmão abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Aqui só um lembrete, querido, a palavra da noite vai ser diferente, então tem uma palavra nova. O pastor Luciano vai estar ensinando com uma palavra abençoada. Então eu quero convidar os irmãos que estiverem de manhã, que sempre não vêm à noite, mas venha, com certeza Deus tem algo novo aí para completar na sua vida, tá bom, querido? Deus abençoe, um bom almoço, e cumprimente o seu irmão, e aquele costelão abençoado. Vá na paz e seja abençoado em nome de Jesus.